Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Blá Blá Ciência. Hoje vamos falar um pouco sobre engasgo e sobre a obstrução das vias aéreas. Você sabia que a tampa da caneta Bic, por exemplo, tem um buraquinho com o objetivo de evitar complicações fatais em pessoas que se engasgam com elas? Sabia não? E aí, ficou curioso? Então, fica ligado que aqui depois da vinheta eu vou te explicar tudinho. Roda aí! Bom, para início de conversa, vamos falar sobre a caneta. Primeiro, sobre o buraquinho da tampinha. Ele foi criado justamente pensando nisso. Afinal, quem nunca viu uma pessoa mastigando uma tampinha de caneta enquanto se concentrava ou estava no mundo da lua? Esse buraquinho permite a passagem de ar, mesmo que a pessoa acabe engolindo sem querer a tampinha, e cumpre sua função muitíssimo bem, pois temos vários casos de crianças que já engoliram tampinhas de canetas e não tiveram tantas complicações, justamente porque continuaram respirando por esse buraquinho. Mas o que é o engasgo e por que ele está relacionado à passagem de ar na respiração? O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um caminho errado durante a deglutição, ato de engolir. Mas o que significa esse caminho errado? Então, vamos entender um pouco sobre o caminho certo. Quando respiramos, o ar que entra pelo nariz deve passar por algumas regiões até chegar aos nossos pulmões, localizados no tórax, mais precisamente na caixa torácica. Mas como o ar consegue chegar aos pulmões, professora? A entrada e saída de ar dos pulmões acontece por meio da diferença de pressão. Quando a gente inspira, trazemos o ar para dentro dos pulmões, porque diminuímos a pressão dentro da caixa torácica, em relação à pressão atmosférica. Já na expiração, nós aumentamos a pressão aqui dentro, e o ar é expulso de dentro dos pulmões. E, nesse processo, o diafragma é muito importante. Ele fica aqui embaixo e durante os movimentos respiratórios, ele aumenta e diminui o volume da caixa torácica, indo para cima ou para baixo. Dessa forma, ele que regula a pressão dentro da cavidade, permitindo a nossa respiração. Agora que já entendemos como o ar entra no pulmão, temos que lembrar por onde ele passa até chegar lá. Bem, o ar entra no nosso corpo pelo nariz e ele passa pela faringe e a partir daí temos dois tubos descendo. O esôfago, que é para a passagem de alimento, e a laringe, que é para a passagem de ar. Nesse lugar temos uma importante estrutura chamada de epiglote. Ela é uma cartilagem que fecha a laringe quando estamos comendo, justamente para que a comida desça pelo esôfago, caminho certo a ser seguida para ela. Mas e quando a comida erra o caminho e entra pelo outro tubo? Aí é aquele Deus nos acuda, porque o outro tubo é a laringe, que é uma via de passagem de ar, que continua com a traqueia, seguida pelos brônquios, os bronquíolos e alvéolos, localizados nos pulmões, onde ocorre a troca gasosa. O engasgo é algo preocupante, uma vez que ele pode causar obstrução da via de passagem de ar, chamada de via aérea. A obstrução da via ocorre então quando algum objeto, líquido ou estrutura acaba impedindo o fluxo de ar nessa via, que vai desde a boca e o nariz até os alvéolos. A obstrução das vias aéreas é extremamente perigosa, pois pode levar o paciente a óbito.
Uma obstrução que é muito comum em casos de trauma é quando a região da base da língua, essa parte aqui acaba caindo e tapando a faringe. Nesses casos, a equipe de atendimento deve realizar alguma manobra de manutenção da via aérea, como a Chin Lift ou a Jaw Thrust. Só nome chique essas manobras, hein, minha gente? É verdade. Se mesmo após essas medidas o paciente não estiver conseguindo respirar, é recomendada a intubação. Ela é necessária para que consigamos manter a via aérea do paciente aberta, mesmo que ele tenha um sangramento na faringe ou vômito que acabe indo para a laringe. Em uma explicação rápida, a intubação é a inserção de um tubo que desce até a traqueia e lá é insuflada uma boia na sua parede, fazendo com que a única passagem possível seja por dentro do tubo que está para fora da boca, a intubação orotraqueal, ou do nariz, intubação nasotraqueal. Quando a intubação dá errado ou não é possível realizá-la, recomenda-se uma via aérea cirúrgica, que pode ser a cricoide-tireoidostomia ou a traqueostomia. Essas duas se resumem a aberturas das estruturas da via aérea palpáveis ou visíveis no pescoço do paciente. Na primeira, se realiza um furo com agulha de alto calibre na membrana cricoide, que fica logo abaixo dessa cartilagem aqui, a tireoide, onde fica o pomo de Adão nos homens. A segunda já é realizada um pouco mais abaixo, lá na traqueia. Então, a referência anatômica é justamente a palpação dos anéis da cartilagem da traqueia. Em seguida, se realiza um corte entre os anéis e a passagem de um tubo para que o ar entre na via aérea a partir daí. Nos filmes de Hollywood, a gente até vê aquelas cenas que o povo enfia o tubo da caneta no pescoço do paciente para permitir a passagem de ar. Essa é uma alternativa apenas para casos de emergência, em que o paciente tem pouquíssimo tempo e não há equipe médica próxima do local, visto que a verificação da pervividade da via aérea é a primeira etapa do atendimento ao trauma, justamente pela velocidade em que mata o paciente. Mas, atenção! Não é recomendado que leigos realizem nenhum dos procedimentos citados, pois podem acabar por piorar e muito o caso do paciente, caso atinja, por exemplo, vasos importantes como a carótida ou a jugular, ou mobilize a cervical, podendo causar tetraplegia ou inúmeras outras complicações. Ao se deparar com um acidente, deve-se verificar a segurança do local em primeiro lugar e, em segundo, ligar para o SAMU 192 e informar do acidente. Se possível, a comunicação com algum ferido, deve-se perguntar se tem algum parente ou conhecido que possa vir ao local e informar o acontecido. Além disso, deve-se manter a calma, afastar curiosos e evitar novos acidentes. Bom, às vezes o básico é o suficiente para salvar uma vida. Espero que tenham aprendido e qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e dar um pulinho no nosso Instagram para ficar por dentro de mais sobre o assunto. A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau!